irmãs, que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração nessa noite. Nós estamos aqui hoje para apresentar esse tema que já está aqui no quadro, que é E a Vida Continua, como está demonstrado para vocês. Antes de passarmos à apresentação propriamente dita do tema, E a Vida Continua, nós queremos dizer que várias pessoas já viram esse filme, já leram o livro, e o nosso propósito aqui em apresentar esse tema é o de despertar mais interesse ainda para aqueles que ainda não leram e para aqueles que já leram reverem a obra, porque esta é uma obra muito importante da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A título de curiosidade, nós queremos dizer a vocês que ela é a última obra da psicografia de Chico Xavier e foi publicada na primeira edição em 1968, portanto há 45 anos. E vocês vão ver que muitas coisas que estão no livro são agora novidades para nós. No entanto, há 45 anos os Espíritos já falavam através de Chico Xavier. Queremos dizer também que esse trabalho que nós vamos apresentar é um desenho feito por Rodival Matias. Não se trata de pintura mediúnica, é a interpretação que o desenhista fez da leitura do livro. Outro desenhista poderia fazer cenas diferentes com o mesmo tema, mas como não são pinturas mediúnicas e nem realidade, esta é uma criação do pintor. E esse trabalho está ligado ao grupo Senda em Ação, que faz parte do Centro Espírita Mãos Unidas, da região norte de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então vamos lá. A nossa história começa numa estância hidromineral de Minas Gerais. É uma manhã bonita, nós estamos vendo flores muito bonitas aqui, e estamos vendo essa senhora que tem o nome de Evelina Serpa. Ela está aqui por quê? Porque sofre de um mal muito grave. Ela tem um tumor nas glândulas suprarrenais. E até hoje ainda é difícil a operação desse mal. Então o médico dela, que diagnosticou a doença, disse para ela, porque sabendo da gravidade do risco que ela corria, disse para ela, vá se refazer, vá descansar numa instância hidrotermal, que você vem melhor preparada para fazer a cirurgia. Então ela foi, e estando lá na cidade, foi sentar-se na praça, onde o ambiente é muito agradável, muito tranquilo, e ela se sentiu muito bem. Coincidentemente, chegou na cidade também um senhor, que aqui está, que se chama Ernesto Fantini. Quando ele chegou no hotel, ele ouviu a funcionária da dona Evelina Serpa comentando com a dona do hotel que a patroa não estava muito bem, estava passando por um problema sério, um tumor na suprarrenal, que era muito grave, e ele ficou muito curioso, porque coincidentemente ele também tinha problema de tumor na suprarrenal. Então ele perguntou para a funcionária, onde é que está a sua patroa, que eu quero ir lá conversar com ela, para nós trocarmos impressões. A funcionária disse para ele onde ela estava, ele veio à praça e os dois se sentaram para conversar, trocando impressões da doença, como a doença provocava um mal-estar, sensação de desmaio, sudorese intensa, roxeamento dos lábios. Não quer dizer que quem está passando por isso também tem a doença. São os sintomas relacionados aí no caso. Então, ela falou com ele da doença, ele comentou também com ela e perguntou para ela, dona Evelina, a senhora tem pensado na vida futura? Ela disse, não tenho pensado, não me preocupo com isso. Eu me confesso com o meu pároco e com ele me entendo e me bastam as informações que ele dá. Não me interessa muito sobre o que vai ser se eu desencarnar. O senhor Ernesto disse para ela, eu tenho me preocupado muito com a desencarnação. O que será que nos espera? Eu tenho lido muitos livros espiritualistas, especialmente os espíritas, e lá eu aprendi que nós somos aqui na Terra um corpo composto de 3 personalidades ao mesmo tempo.
corpo propriamente dito, o perispírito, que é a união do corpo com o espírito, e o espírito, que é o ser pensante, que é o ser que tem razão, que decide. Nesse ínterim, passou uma carroça que vai vindo aqui, uma charrete. E ele aproveitou a imagem e disse para ela: está vendo aquela charrete com a roda quebrada? Vocês estão vendo que a roda está meio torta, né? Assim também é o nosso corpo. O espírito é o charreteiro, o cavaleiro. O perispírito é o animal, porque puxa. E a carroça é o corpo. Quando a carroça quebra a roda, como aconteceu aqui, o espírito e o perispírito, o cavalo e o cavaleiro, continuam vivendo, continuam a sua vida. Ela é um pouco descrente, mas eu estou satisfeita com a minha religião. A mim me basta. E cada um seguiu o seu rumo. Ela foi para São Paulo e se submeteu à cirurgia. Foi feita a cirurgia para a retirada do tumor na suprarrenal. E aconteceu que ela foi bem na cirurgia, não desencarnou. Voltou para casa e, enquanto estava naquele estado de ficar um pouco sentada, um pouco deitada, um pouco levantando, naquele estado de convalescença, como nós chamamos, ela se sentiu mal um dia, passou muito mal, e foi socorrida pelo marido, que é o senhor Caio Serpa, advogado. Ele correu para socorrê-la, e a enfermeira que estava dando assistência para ela também veio. E eles levaram-na para o hospital imediatamente. E aí acontece que ela acorda uma manhã e está num local que ela não conhece. Paredes verdes, calmantes, um vento suave, está deitada numa cama sendo atendida por um médico que até então ela não conhecia. E ela pergunta para eles: onde é que eu estou? O que aconteceu comigo? Não, você está bem, tenha calma, você está socorrida no hospital e vai ser tratada. E está acompanhada por uma irmã de caridade que faz a assistência de enfermeira para ela. É bom realçar aqui que no mundo espiritual não há essas divisões de religião que nós temos aqui na Terra. Cada um continua no mundo espiritual do jeito que quer. Então essa nossa irmã quer continuar como irmã de caridade, porque provavelmente tenha sido irmã de caridade aqui na Terra. E para ela é agradável, é bom. Então ela se sente assim, Deus permite, porque nós sabemos que Deus não tem religião. João diz que Deus é amor. Quem tiver amor está na religião de Deus. Então Deus não é espírita, não é católico, não é evangélico. Deus é amor. Quem estiver com amor está com Deus. Então ela está aqui, continua com o seu hábito, com o seu jeito, prestando socorro à irmã. E a nossa Evelina Serpa pergunta para o médico: doutor, afinal de contas, onde é que eu estou? Até agora, o meu marido não veio me visitar. É estranho isso. Eu já estou aqui provavelmente há alguns dias e nenhum familiar meu veio falar comigo. O que está ocorrendo? Eu quero ver os meus familiares, especialmente o meu marido. Onde é que está o Caio Serpa? E ele diz para ela: tenha calma. No momento oportuno, você vai receber a visita dos seus parentes. E então ela disse para ele: quem sabe para passar as horas, vocês me arrumam um livro para eu ir lendo, para me distrair. E foi o que aconteceu. Mas ele ainda disse para ela: dona Evelina, eu vou pedir um favor para a senhora. Por favor, pare de falar na doença. Não fique relembrando os sintomas que a senhora sofria quando estava passando pelo processo de recuperação. Porque toda vez que nós falamos de doença e falamos dos sintomas que nós sentimos, o nosso cérebro repete tudo o que nós passamos. É um hábito que a gente tem, né? Quando encontra com um amigo, com uma pessoa, a gente quer contar tintim por tintim o que passou. E o nosso cérebro repassa tudo aquilo que sofreu. Então nós sofremos outra vez. Mas a Evelina era um pouco desobediente e ela não seguiu o conselho do médico. Começou a lembrar da sudorese, dos desmaios, da fraqueza, da bambeza nas pernas, do arroxeamento dos lábios. Foi só ela começar a lembrar, passou mal outra vez. E nós já estamos falando de alguém que está sendo atendida no plano espiritual, mas ela não sabe. Então,
Ela estava lendo o livro, deixou cair o livro e o médico entrou correndo para aplicar-lhe uma injeção. Mas tem injeção no plano espiritual? Tem. Quem tem medo de injeção pode ir acostumando, que tem. Nesse plano espiritual imediato aqui na Terra, eu não sei se estão lembrados, que André Luiz, quando fala de nosso lar, ele faz questão de dizer que nosso lar é uma cidade de transição. Ela é uma passagem do mundo material para o mundo espiritual, mas não é o mundo espiritual de espíritos libertos ainda, é de pessoas ainda muito ligadas à Terra, como somos nós. Então o médico vai dar a ela uma injeção, vai aplicar nela uma injeção para ela se acalmar, porque teimosa, ela quis repetir as mesmas experiências que viveu na Terra. Passaram-se os dias, e aí o que acontece? Ela é convidada pela enfermeira, bondosa enfermeira que a acudia, a levantar um pouco, caminhar, porque ela começou a melhorar. E a enfermeira diz para ela: ó, vamos olhar na janela. E ela vai, olha a janela e vê uma vida normal, uma vida como a nossa. Ou melhor dizendo, a nossa é como a deles, né? E aqui é uma cópia piorada da de lá. Então, ela viu a vida espiritual sem saber que ainda estava no espiritual. E agora nós observamos que lá onde é que ela está, é arbustos, árvores, flores, enfeites, pessoas, fontes jorrando água, e ela está olhando essa paisagem calma, uma brisa suave bate-lhe no rosto, quando ela olha e vê sentado aqui, ó, o senhor Ernesto Fantini. E ela fala: ah, é o meu amigo que eu conheci lá em Poços de Caldas. É aí que nós ficamos sabendo que a estância aí do termal é Poços de Caldas. E quem já foi a Poços de Caldas sabe que no centro da cidade há jardins maravilhosos, jardins muito bem cuidados. Então, ela fala: oh, eu quero rever o senhor Ernesto, porque nós conversamos antes da cirurgia, falamos da situação que ambos estávamos atravessando, enfim, eu quero rever o senhor Ernesto. E a enfermeira disse para ela: não há problema, vamos lá encontrar com ele. E é o que vai acontecer. Ambos se encontram sentados agora conversando, muitas flores, muitas árvores, arbustos, e o senhor Ernesto diz para ela: Evelina, eu não sei não, mas eu tenho a impressão que nós estamos num hospital psiquiátrico. Nós ficamos doidos e eles nos internaram no hospital, porque isso tudo aqui é muito diferente, não é igual ao de nós estávamos. Eu fiz a cirurgia, mas não sei o que aconteceu. E eu sei que você sabe o que aconteceu com você, também não sei. E aí, nesse momento, uma paciente começa a passar mal. Ele se levanta e fala: não falei para você? Olha aí, ó, é hospital psiquiátrico mesmo. Olha como eles estão vestidos, e agora ela tem uma crise de epilepsia. É para doente mental mesmo. Nós estamos num hospital psiquiátrico. Mal sabem eles que quando ocorre esse fato deles acudirem, das enfermeiras acudirem a mulher, e eles ficam perguntando em que lugar que eles estão, chega uma outra enfermeira que se chama Alzira. Esta Alzira é daquelas pessoas assim, ela é descrita no livro como daquelas pessoas assim, pão, queijo, ou 8 ou 80. Com ela não tem meio termo. E parece, isso é impressão minha, que ela foi colocada para chegar para eles e abrir o jogo. E é o que ela faz. Quando tem a cena daquela senhora passando mal, ela os leva para um recanto, muito bem acomodados, e bate na campainha aqui sobre a mesa, e um garçom vem servir os dois pacientes, a dona Zepa, Evelina Zepa, e o senhor Ernesto Fantini. E a descrição é muito interessante, porque essa campainha aqui que ela bate e que chama o garçom lá dentro, só agora os bares estão usando aqui na Terra, né? Pelo menos na nossa região. Antigamente não tinha isso, né? Mas lá já tinha, em 68. E há uma descrição que André Luiz faz, que a dona Alzira pediu para eles um suco de maçã que era translúcido, brilhante. Eu confesso a vocês, a hora que eu li a descrição do suco, me deu uma vontade de tomar suco de maçã, porque parece que é delicioso, é refrescante, calmante.
E ela está dizendo para eles que eles estão no mundo espiritual. E não tem papas na língua. Ela chega e diz: vocês desencarnaram. E eles levam o susto. Mas como? Se está tudo igual lá na Terra. É, porque tudo é igual mesmo. Aliás, lá é cópia do que nós somos aqui. E ela começa a mostrar para eles que a vida continua, que não há interrupção, muda a vibração, muda a dimensão, mas é a vida mesma. Porque Deus não criaria morte, Deus só cria vida. Onde há Deus, há vida, porque a vida é a presença de Deus. Então ela está dizendo isso para eles e fala assim: olha, por que vocês não aproveitam e vão fazer um curso lá no Instituto de Proteção Espiritual? Lá há aulas, orientações, vocês se matriculam lá e vão entender o que é que está acontecendo com vocês. E é o que eles fazem. Vão para o Instituto de Proteção Espiritual, quando o mentor está dando uma aula, exatamente falando das diferenças das pessoas na Terra e das diferenças da desencarnação. E ele diz para eles dois o seguinte: olha, assim como cada encarnação é uma encarnação, ninguém reencarna da mesma forma, para desencarnar também não desencarna da mesma forma, cada um é de um jeito. E que a Terra é envolvida por uma vida que continua, que não acaba. E eles estão muito interessados naquilo que o mentor está falando. Terminada a palestra, eles vão conversar com o mentor e ele diz assim: por que vocês não aproveitam e vão falar com o irmão Ribas, o mentor Ribas, que é o coordenador geral deste Instituto de Proteção Espiritual, e ele vai dizer para vocês o que é que vocês devem fazer, como é que vocês devem encaminhar a vida, como é que devem estudar, onde estudar, o que estudar, quando estudar. Então vamos falar com o irmão Ribas. E é o que eles fazem. E aqui eu apresento para vocês: esse é o mentor espiritual Ribas, que coordena toda essa instituição que se chama Instituto de Proteção Espiritual. E o mentor diz para eles que eles realmente desencarnaram, que estão vivendo no mundo espiritual, que esse instituto cuida das reencarnações também, e que naquele tempo já tinha microcomputador, microprocessador. Nós não tínhamos ainda não, nós só tínhamos um computador grande, mas eles aqui já tinham, porque lá antecede aqui. E ele fala para eles que precisava estudar o caso dos dois, que os dois podiam se interessar em trabalhar nas equipes socorristas que descem a face da terra para amparar as pessoas que estão no umbral. E diz para eles que eles têm aqui uma ficha de cada um deles. Mas vocês perguntariam: por que não está no computador? Porque o computador, como nós temos visto ultimamente, é acessível por qualquer um, né? Mesmo os grandes países estão acessando informações de telefones nossos aqui na Terra. Imagine se uma informação relativa a uma pessoa é passada para um obsessor, por exemplo. Como é que faz? Então, isso fica em poder do mentor Ribas, que guarda tudo direitinho, de acordo com as suas necessidades. E ele diz para eles: olha, já que vocês estão aqui, vocês estão interessados em aprender, em estudar, querem saber sobre o mundo espiritual, amanhã vai descer uma caravana para o umbral inferior. Eles vão no pronto-socorro lá, e quem sabe vocês vão também. Vocês não estão interessados em conhecer e começar a trabalhar? Então vocês vão lá na região espiritual com o irmão Cláudio. Eu vou falar com o irmão Cláudio e dar autorização para vocês irem. E é isso que acontece. Eles vão para o plano espiritual para descer, mas antes o Ribas conversa com eles que para poder merecer e descer lá na face do planeta, eles precisavam conversar. O que o Ribas queria é que eles tirassem das suas almas aquele peso que eles ainda traziam. Então, a primeira a conversar foi a Evelina Serra. A Evelina abriu o coração. Eles foram para uma sala, estão vendo aqui, onde há uma tela e tudo que a pessoa vai narrando vai aparecendo na tela. É uma espécie de confessionário, sem ser aquele confessionário da igreja, mas é uma sala onde os dois conversaram. E a Evelina Serra falou para ele: mentor Ribas, eu não mereço ir lá para trabalhar na região umbralina, porque eu trago um remorso dentro da alma que não me deixa em paz. E ele diz para ela: pode se abrir, minha irmã, conte o que é que atormenta você. E ela diz assim:
Eu fui namorada do Caio Serpa, com quem me casei. Mas quando eu namorava o Caio, eu namorava também o Túlio. E alimentei o Túlio com um amor que eu não podia realizar. Entre o Túlio, que era mais tosco, mais humilde, e o Caio, que era advogado, mais preparado, eu resolvi ficar com o Caio. Num ato de desespero, não querendo romper o laço que eu tinha com ele, o Túlio suicidou. E isso me pesa no coração. Eu tenho uma mágoa por ele haver suicidado, porque eu sinto que é culpa minha. Eu, afinal, levei o Túlio ao suicídio por alimentar um amor que eu sabia que não ia dar certo. Eu não ia me casar com ele. O mentor Rivas falou para ela: não se preocupe, nós conversaremos sobre esse assunto, porque, na verdade, não foi o Túlio que suicidou. Quando o Caio viu que o Túlio gostava muito de você, ele fez uma armadilha e foi o Caio que matou o Túlio, não foi você. A sua responsabilidade, Evelina, só é a de ter alimentado um amor impossível, mas você não tem a responsabilidade de ter um relacionamento com o Túlio. Então quem é o verdadeiro responsável pela morte do Túlio é o seu marido, Caio. Ela fica um pouco aliviada, mas se sente ainda comprometida com o Túlio. Quando chega a vez do Ernesto, aí o Ernesto entra na sala e começa a conversar com o irmão Rivas, dizendo: irmão Rivas, eu não mereço esta chance de ir lá embaixo visitar os irmãos, porque eu tenho um remorso que me mata. O senhor não sabe, mas eu era casado com Elisa. E eu gostava muito da Elisa, mas eu era um indivíduo que ficava muito preocupado com a vida material, em trabalhar, ganhar dinheiro, e de certa forma não dava muita assistência em casa. Quando eu percebi que um amigo meu, chamado Desidério, que nós tratávamos de Dedé, começou a arrastar uma asa para o lado dela, começou a se interessar pela Elisa, e eu percebi que a Elisa também tinha uma certa correspondência com ele. Ralado de ciúme, eu resolvi pôr fim à vida do Dedé. Armei uma caçada, estão vendo a caçada aqui, ó, o cachorro, as armas. Eu armei uma caçada, nós fomos caçar, eu distraí o Desidério e dei um tiro nele, e o Desidério morreu. E isso é uma mágoa que me vai na alma, que desde o dia que aconteceu, nunca mais eu tive paz. O irmão Rivas falou para ele: mas vamos começar a trabalhar, vamos iniciar o trabalho, vamos atender os necessitados, que isso depois vai se esclarecer. E é o que eles fazem, vão descer para as urnas, e vão para as urnas. Com o irmão Cláudio à frente, eles vão conhecer as urnas. E é curioso que quando eles estão descendo, o Ernesto, que agora estava estudando espiritualidade e espiritismo, pergunta: mas que é isso? Como é que Deus permite que os seus filhos vivam em lugares como esses? Toscas casas, mal arrumadas, amontoados, e esse ambiente escuro. Por que Deus permite isso? Deus não ama os seus filhos? E o irmão Cláudio diz para ele: ama muito. Mas acontece que Deus não quer que eles sofrem, mas eles querem sofrer. Deus não interrompe o livre-arbítrio, porque eles é que criam essa situação. São remorsos, mágoas, crimes que eles trazem na alma e que projetam essas sombras escuras. Não é Deus que fez isso aqui, foram eles próprios que fizeram. E aqui eles são dominadores e dominados. Aqui impera a lei do mais forte. Quem pode mais, manda em quem pode menos. E ele diz: só há 3 situações aqui de espíritos: aqueles que não querem sair daqui, aqueles que querem sair, saem, vão para os campos de recuperação, mas não resistem e voltam, e aqueles que vêm para morar nessas regiões por amor. Aí o Ernesto diz para ele: mas como por amor? Às vezes um amor muito grande, a pessoa se compromete a ficar numa situação como essa, para tentar recuperar o espírito que está perdido. Uma mãe, por exemplo, que vê um filho todo comprometido, mas ela ama o filho, então ela prefere ficar lá na fuga para ajudar o filho, ver se recupera. Eu não sei se vocês já leram uma poesia do Dr. Benedito Godoy Paiva, que ele narra uma situação como essa. Ele diz que uma mãe vai conversar com Deus
e Deus diz para ela: você ganhou o céu, vem para cá. E ela fala: e o meu filho? Não, ele foi para o inferno. Então ela fala: que o senhor fique com esse céu, eu prefiro ir para o inferno. Então esse é o amor de mãe, né? Então ele explica isso, que há espíritos que preferem ficar ao lado dos seus parentes do que subir para regiões superiores. E o André Luiz relata essas naves espirituais que transportam gente das regiões superiores para cá e daqui para as regiões superiores, como que borboletas coloridas, como é o termo que ele usa. Aí eles estão lá atendendo, observando a região, quando tem uma surpresa muito grande, porque o irmão Cláudio, que está dirigindo a equipe, vai andando pelas ruas da estrada, daquelas casas mal feitas, num ambiente desagradável, fétido, um ambiente pesado, com respiração difícil, quando há um monte de espíritos atrasados que começam a dizer: fora daqui, nós não queremos vocês aqui, porque esses espíritos que governam nessas regiões inferiores sabem que eles vêm para socorrer alguns espíritos, e eles não querem, porque eles escravizam esses espíritos. Eles falam: fora daqui, vão embora, nós vamos agredi-los. Vejam que eles estão com paus, com pedras. Aí o irmão Cláudio levanta a destra e uma carga elétrica sai e atinge esse espírito mais adiantado. Mais adiantado na posição física, né? Mais atrasado espiritualmente. É lógico que o espírito não morre, mas o choque elétrico que ele recebe adormece e ele cai. Mas aí acontece uma surpresa muito grande, porque o Ernesto está aqui e a Evelina está aqui, e quem é que a Evelina veio aqui, ó? O Túlio, que havia suicidado. E quando o Túlio a vê, ele começa a gritar: Evelina, eu te encontrei, até que enfim te encontrei, Evelina. Eu não quis ficar aqui para procurar você, e agora te encontrei, que bom. De você agora eu não saio mais de perto. Agora você é minha, você vai ficar comigo, não tem jeito de você escapar. É evidente que ela leva um susto, e jamais ela podia esperar que o Túlio estivesse aqui nessa circunstância. E observem a roupa com que eles estão, os calçados, os desengrenhamentos dos cabelos, as barbas, tudo demonstrando uma situação de inferioridade. É o caso do Túlio. Olha como ele está raivoso, querendo agarrar a Evelina, que é o grande amor da vida dele. Aí, aconteceu tudo isso, eles vão no plano espiritual superior e vão conversar com o irmão Ribas, com o mentor Ribas. Vão o Ernesto e a Evelina, dizendo para ele: irmão Ribas, a situação piorou, porque agora eu encontrei o Túlio, que embora não tenha suicidado por minha causa, mas ele foi morto pelo Caio, mas eu estou envolvida nisso, e eu não sei como fazer. Eu estou contando com a colaboração do Ernesto, que é mais, vocês observam que o Ernesto é de mais idade do que ela. Então o Ernesto está me ajudando, mas eu não estou conseguindo agir. E o que é que eu devo fazer? O irmão Vivas então diz para ela: olha, você deve fazer é começar um trabalho de evangelização com o Túlio. Você vai 3 vezes por semana visitar o Túlio e tentar convencê-lo a perdoar, e tentar convencê-lo a esquecer de você, para começar uma nova vida. E é o que eles fazem. Ambos vão fazer o culto do Evangelho com o Túlio. Vejam que ele está com a roupinha melhor, cortou o cabelo, aparece, tomou banho, né? Está bonitinho. Ela leva a sua capanga, a sua sacola, e vai fazer o culto do Evangelho com ele. Durante 6 meses, 3 vezes por semana, ela vai lá, segunda, quarta e sexta, visitar. Ele está numa série especial, preparada pelo irmão, pelo mentor espiritual, que quer protegê-lo para não deixar o irmão Ribas, não quer deixar que ele sofra os pensamentos que vêm lá de fora, para ele se recuperar. Mas ao final de 6 meses de trabalho, a Evelina não conseguiu nada. O Túlio só diz para ela: Evelina, eu quero você, você é minha. Agora que eu te encontrei, você não escapa mais. E chega até tentar aproximar-se dela e agarrá-la. Mas acontece que o irmão Ribas, mentor Ribas, estava atento e interfere para que não haja uma agressão, porque não era o momento, não era a hora dela passar por isso.
Então, eles voltam a falar com o irmão Ribas, tanto o Ernesto quanto a Evelina, contando para ele: irmão, como é que faz? Nós estamos lá faz 6 meses, sem faltar um dia, 3 vezes por semana, e ele não mudou nada. O irmão Ribas olha nos seus registros e fala: realmente, eu fui lá olhar e realmente o Túlio não mudou nada. As emoções dele estão descontroladas. Ele só quer você, Evelina. Não há outro jeito. Ele quer você de qualquer jeito. E a paixão dele é você. Agora, o jeito que tem é nós prepararmos uma reencarnação para ele esquecer de você. Então veja, aprendemos já uma coisa: existem algumas encarnações que são preparadas para nós nos esquecermos do nosso passado. Então a gente vem com algumas limitações exatamente para não fazer conexão com os vícios que nós tínhamos no passado, para a gente poder dar um fôlego para a nossa personalidade. Então ele diz para eles: olha, vocês vão trabalhar os dois, eu também vou trabalhar, e vamos tentar reencarnar o Túlio, para ver se ele esquece um pouco. Nesse momento, tanto o Ernesto quanto a Evelina disseram: Mentor Ribas, nós já estamos aqui há praticamente 10 meses. Mas 10 meses que nós estamos aqui, eu não vi meu marido. E o Ernesto: eu não vi minha esposa. Estou com uma saudade danada da esposa, eu estou com saudade do marido, disse a Evelina. Então, bom, vocês adquiriram méritos pelo trabalho que realizaram e vão poder visitar os seus familiares. Eu não acho que seja uma coisa agradável por enquanto, mas já que vocês querem e têm méritos, vocês vão visitar os seus familiares. E é o que eles fazem. Numa nave preparada, aqui a nave está pousada aqui na via Anchieta, a via que liga São Paulo ao litoral. Eles vão descer para o litoral, né? Essa via desce para o litoral. Vejam que só tem Fusca, é 68, então não tem os carrões de agora não, só Fusca mesmo. Eles descem lá perto de Pinheiros, porque ela morava no bairro de Pinheiros, perto do Museu do Ipiranga, né? Não descem no Ipiranga, perto do Museu do Ipiranga. E ele mora na Vila Mariana. E eu achei muito interessante no relato do André Luiz, que mostra que as mulheres, mesmo desencarnadas, continuam mulheres. Porque ela vai visitar o lar dela, e quando eles param, descem, e o condutor aqui da nave diz para eles: olha, amanhã nesse horário eu venho buscá-los. Ela desce, toda bonitinha, toda arrumadinha, salto alto, e vira para o Ernesto e fala assim: como eu estou, Ernesto? Estou apresentável? Ela sabe que não vai ser vista pelo Caio, porque o Caio está encarnado, ela está desencarnada, mas ela não quer chegar lá na frente dele de qualquer jeito. E até passou um perfuminho, quem sabe ele percebesse o perfuminho dela, né? Mas ela está bonita mesmo, ela está toda arrumada, toda arranjada, porque vai visitar o marido dela. Ele não está tanto assim caprichado, como somos nós os homens, mas está bem apessoado também, e vão visitar. Aí, Evelina vai encontrar a primeira surpresa da vida dela, porque ela chega em casa, quando ela passa pela porta e entra, esse porta-retrato que está aqui, ao invés de estar com o retrato dela, está com o retrato de outra. E quando ela sai no jardim, ela vê o marido dela fazendo um carinho numa moça, e ela desconfia que essa moça seja a mesma que mandava cartas, bilhetes para o marido dela. Por quê? Os dois, ela e o Caio, ela, a Evelina e o Caio, tiveram um aborto, porque ela ficou grávida e a criança morreu aos 2 meses. E quando ela voltou para casa, antes da operação, ela queria reencetar o casamento, porque ela sabia que esta moça mandava bilhetes para o Caio. Um dia ela foi procurar no bolso do paletó e encontrou lá um bilhete afetuoso dessa moça para o marido dela. E ela ficou chateada e disse: eu vou reconquistar o meu marido. Só que houve a desencarnação e agora ela chega e vê o marido com outra, com aquela mesma moça que havia sido, vamos dizer assim, adversária dela. E para mais surpresa dela ainda, quando ela olha no pescoço dessa moça que se chama Vera Celina, ela está usando um colar que o Caio deu para ela no dia do noivado. Mas que danado, o meu colar que ele me deu, já deu para outra.
E ela observa também que a moça está chorando e escuta um diálogo da moça com o Caio. A moça dizendo para ele: pois é, Caio, a sua mulher já faleceu, já quase um ano de falecimento. Nós estamos juntos faz tanto tempo e você nada, não quer se casar comigo. Eu quero, nós precisamos nos casar. E ele diz para ela: mas como casar com você, Vera? A sua mãe está no hospital psiquiátrico. Sempre a sobra, né? Olha, como é que nós só podemos nos casar quando resolvermos o problema da sua mãe? A sua mãe está completamente perturbada. E aí a Vera diz para ele assim: e eu também fui mexer no seu bolso e encontrei um bilhete de uma mulher para você. Ora, veja, ela já estava começando a pagar o que ela havia feito para outra, porque ela fez isso com a outra, agora estava passando pelo mesmo problema. E ele sai pela gente dizendo: não, isso você está impressionada, ela é apenas uma cliente minha que escreveu para mim, mas não há nada entre nós. E ela fica muito chorosa, e ele então, para acalmar, diz assim: por que nós não vamos para Santos? Vamos descer para Santos, porque afinal, lá em Santos nós vamos encontrar sua mãe, ver o estado que ela está, porque o Ernesto Fantini era casado com a mãe da Vera. E aí, quando ele sai para viajar, é a surpresa do Ernesto. Ele leva um susto danado, porque a mulher que vai viajar com o Caio, que é marido da Evelina, é a filha dele. Viram que trama? Que novela da Globo, nada. Isso é que é drama. Olha para você ver, para vocês verem. Ele vai com a amiga para ela visitar o marido, e quem está traindo a amiga era a filha dele. E ele fica desesperado, fica todo choroso, e ela também. E aí ele fala para ela: não, Evelina, nós aprendemos com o mentor Ribas que nós não podemos compreender a pessoa amada. Como disse a canção do amigo ali, vocês viram, né? O verdadeiro amor não prende, liberta. E é o que ele fala para ela: você tem que libertar, você tem que não ficar presa, porque era a filha dele, afinal. E eles se aboletam no carro, aqui atrás, e vão descer a Santos, onde a Vera, o pai da Vera, havia deixado uma casa para eles de praia. Chegando lá, é a vez do Ernesto levar um susto tremendo, porque ele entra em casa e ele é visto pela mulher dele, Elisa. Ele está desencarnado e ela encarnada, e ela começa a dizer para ele: vai embora, eu não quero saber de você, eu não amo mais você, quem eu amo mesmo é o Desidério que você matou. E ele olha, o Desidério está aqui do lado dela, é um obsessor deitado com ela, e ele tem uma surpresa tremenda, porque ele fala: eu matei o Desidério para que ele não se aproximar da minha mulher. Onde é que eu o joguei? Ao lado da minha mulher, na cama do casal. Então ele fica muito chateado e muito surpreso, porque ela continua conversando com ele: sai para lá, você não foi um bom pai, você só ficava procurando dinheiro, você enriqueceu a nossa família, mas nós ficamos pobres de amor, você nos abandonou, quando você devia estar do nosso lado, era você que estava trabalhando só por causa do dinheiro, você queria só propriedades, ações, dinheiro, então você não é um bom marido, e eu gosto mesmo do Dedé. É a surpresa que ele tem. Aí, o Caio e a Vera, ouvindo os gritos da mãe, pensam que ela está louca, porque ela está conversando sozinha. Para nós, ela está conversando com o espírito, mas para eles, ela está conversando sozinha. E o Caio, que está em roupa de dormir, vem correndo com uma injeção para dar uma injeção na sogra, para que ela dormisse. Mas o Ernesto está aqui e o Desidério está ali, ó. Eles estão vendo sem poder fazer nada, porque como eles vão impedir que o genro aplique uma injeção na sogra? Não há jeito, né? Eles podem tentar, mas não é tão fácil como parece. E eles falam para ela: olha, a senhora vai tomar essa injeção para a senhora poder dormir, porque a senhora está delirando. Eles não sabem que ela está falando a verdade, está conversando com o espírito. Para eles, ela está delirando, porque ela está num surto psicótico, mas na verdade ela está vendo com o espírito. Quando eles saem lá fora e vão retornar, a nave já está aqui esperando, é a vez da Evelina falar para ele: pois é, Ernesto, você me falou que é para a gente libertar, não é? Agora é sua vez, porque é muito bom dar conselho para os outros, né?
É muito bom falar para os outros fazerem. O difícil é fazer, né? Porque se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? O povo diz. Então o que ela faz? Fala para ele, olha, agora chegou a sua vez de ter paciência, vamos nos recuperar. E antes deles tomarem o voo de retorno lá para a região superior, eles passam no centro espírita ali do Ipiranga a se recuperarem, vão tomar um passe, vão ser atendidos, fluidicamente falando, para se recuperarem, para voltar às regiões superiores. E lá chegando, eles vão falar com o irmão mentor Ribas e relatam tudo o acontecido. O irmão Ribas, o mentor Ribas, diz para eles: eu não falei para vocês que não é bom a gente voltar de imediato para meus parentes sem estar preparados, porque muitas surpresas existem. Ele não usou, mas provavelmente tem uma expressão que vocês usariam, nós usaríamos, né? A fila anda, e a fila andou e ficou, cada um arrumou um jeito, né? Aí ele fala para eles: olha, eu tenho uma proposta para vocês. Vamos tentar reencarnar o Túlio, que está precisando reencarnar para esquecer, e vamos tentar reencarnar Elisa. E vocês ficam encarregados de cuidar disso sob a minha orientação. Só que isso é um trabalho para 30 anos, até tudo se encaixar, tudo dar certo. Vejam, tinham que trabalhar 30 anos em favor, tanto do Túlio quanto da Elisa, para que desse tudo certo. E eles falam: tá bem, vamos pôr a mão na massa. E é o que eles vão fazer. Antes de passar uma continuidade nessa história toda, vamos relembrar. Ribas é o mentor. Desidério é o que o Ernesto matou. Pensa que matou, né? Porque na verdade ele não matou. O Desidério é pai da Evelina, que casou-se com o Caio. O Caio matou o Túlio. O Túlio quer de qualquer forma casar-se com a Evelina. O Ernesto, por sua vez, é pai de Vera Celina, que está casada com o Caio. A Elisa é mãe da Vera. E a Elisa está ligada ao Desidério. O Desidério, por sua vez, está ligado ao Amâncio e à Brígida, que são os pais da Evelina. Eu pergunto para vocês: onde é que vocês viram uma trama dessa em qualquer novela? Em lugar nenhum, porque as novelas, o que é que elas referem? As mesmas coisas. Alguém rico que se interessa por pobre, homem, mulher, aquela mesma historinha. Isso aqui não, é história da vida real. Aí, a Evelina vai à casa dela, onde ela morava na fazenda, e começa a sugerir à mãe dela, Brígida, que ela amolecesse um pouco o coração, dizendo para a mãe: mamãe, afinal, a senhora e o papai trabalharam tanto, e o Amâncio não é verdadeiramente pai dela. O Amâncio é pai adotivo da Evelina. Vocês trabalharam tanto, o papai trabalhou tanto, tem muito dinheiro, tem fazendas, tem famílias aí que ele cuida. E para que vocês vão deixar isso? Brígida sentiu um coração tanto quanto amolecido e virou-se para o marido e disse assim: pois é, Amâncio, nós estamos agora no final da vida, para quem que nós vamos deixar toda essa fortuna que nós juntamos? Então, se nós tivéssemos um filho, e ele fala para ela: que é isso, mulher? Na nossa idade, nós não temos mais condições de ser pais. E aí, Evelina sugere para mim: que tal um filho adotivo? E ela fica muito interessada. É mesmo, um filho adotivo. E fala para o Amâncio: Amâncio, você podia concordar em nós adotarmos uma criança, porque essa criança seria a nossa herdeira, daria continuidade ao trabalho. Ele fala: vamos pensar, vamos estudar o assunto. Enquanto isso, o Ernesto vai ao hospital onde está internada a Elisa, ainda encarnada. E agarrado a ela está o Desidério. E aí ele começa a pedir desculpa para o Desidério: Desidério, me perdoe, eu te matei, mas eu estava enciumado. Eu vi você interessado pela minha mulher, e ela, de certa forma, interessada por você. A única saída que eu encontrei foi matar você. Me perdoe, Desidério.
eu quero dar tudo que eu posso para você, mas tenha piedade de mim, foi um grande engano. No dia que eu dei o tiro em você, eu não sosseguei mais. Aí o Desidério vira para ele e fala assim: seu tolo, você é muito tolo, não foi você que me matou. Quando você deu o tiro, você não tinha pontaria nenhuma, você errou o tiro. Mas o Amâncio, que estava na caçada também, que era amigo dos dois, aproveitou a confusão e me matou, porque ele queria ficar com a Brígida, que era minha mulher. Então, nesse momento, o Ernesto sente um alívio. Fala: poxa, não fui eu que matei, mas estou comprometido, porque foi o meu ciúme que propiciou que o Amâncio encontrasse um jeito de matar o Desidério, o Dedé. E ele fala para o Dedé: Dedé, vamos perdoar, vamos esquecer, deixe Elisa sossegada, porque eu fui informado que ela não vai ficar muito tempo encarnada. Os dias dela estão terminando. Quem sabe você deixa a Elisa em paz por um tempo, ela desencarna, e nós providenciamos uma reencarnação para você, e 2 ou 3 anos depois, ela vai atrás, vai reencarnar também e casa-se com você. E aí você fica com ela. Veja o desprendimento que ele já tem. Ele já está abrindo mão da esposa que ele tanto amava, porque ele tinha tanto ciúme. Mas o Desidério não quer abrir mão. Aí, quando eles estão ali, chega o Caio, que vem falar com a sogra. E diz para a sogra o seguinte: olha, minha sogra, eu trouxe aqui uma procuração para a senhora assinar, porque eu quero vender as propriedades. E ela diz para ele: bandido, você ficou com os nossos dinheiros, com as nossas ações, e agora quer vender propriedade? E ela tem um ataque, um AVC, que é um acidente vascular cerebral. E esse AVC a leva para a cama, e os espíritos dizem: ela vai desencarnar dentro de poucas horas. Então, o Ernesto está segurando o Desidério para ele não atacar o Caio, e os enfermeiros acordem a Elisa, que está encarnada. Vão para fora do hospital, e o Ernesto tentando convencer o Desidério para ele perdoar, para ele esquecer isso, esquecer o Amâncio, porque o Amâncio matou, é verdade, mas educou a filha dele, pôs no colégio interno, deu recursos para ela, cuidou da esposa, cuidou bem dela, deu para ela o que ela precisava, ajudou fortuna, enfim, ele estava errado em haver matado, mas também tinha um lado bom, porque na fazenda havia 200 famílias que oravam por ele, porque dependiam do trabalho dele. Aí o Desidério diz assim: eu vou pensar, quem sabe se um dia Evelina viesse falar comigo, eu tivesse um rasgo de bondade e aceitasse a situação. E é o que vai acontecer. Algumas horas depois, a Elisa desencarna, mas ele está agarrado nela. Ele não liberta o espírito para ela completar a desencarnação. Ela ainda está presa no corpo, porque ele está agarrado nela e se alimenta dos fluidos com ela. Há uma troca fluídica entre os dois, e a roupa dele ainda é uma roupa de gente sofredora. A Vera está chorando a morte da mãe, porque para os encarnados ela desencarnou, mas para os espíritos ela não está liberta ainda. É quando o Espiritismo ensina para nós que nem sempre morrer é desencarnar. Tem muita gente que morre, mas fica grudado no corpo, não desencarna. E ela está grudada. Neste momento aparece Evelina, dizendo: meu pai, tenha piedade, meu pai, liberte Elisa, dê a ela a condição de terminar o seu processo, não fique agarrado nela. Ele fica desesperado porque ele vê a filha como uma santa, um anjo. O estágio dele é tão atrasado que ela é luminosa na presença dele, porque na verdade ela não era má. A Evelina não estava enganada, ela alimentou um amor impossível, cometeu esse erro, mas não era uma pessoa má, era uma pessoa bondosa, de sentimentos nobres. Então ele fala para ela: me liberte, minha filha, eu quero me libertar. Quando ele fala isso, cai de joelhos, e ela aplica um passe nele. Para ele se acalmar, se recuperar e poder ser levado para as regiões superiores. Enquanto isso, o velório vai se desenvolvendo. E aí o que ocorre? Ela se aproxima do Caio e começa a influenciar o ex-marido dela,
dizendo: Caio, você arrumou uma fortuna muito grande com as posses que meu pai deixou. Além disso, você é advogado, ganha bem. Para quem que vai ficar tudo isso que você está juntando? E ele fala: é mesmo, eu estou bem de situação, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu não tenho filhos. Aí ela fala: por que você não se casa com a Vera? Vejam que coisa interessante. Ela, que se surpreendeu quando ele se uniu a Vera, agora ela está influenciando para que ele se case com a Vera. Por que ela não está influenciando? Porque ela quer colocar o Túlio como filho do casal. Então vejam, para a gente resolver um problema nosso, nós cedemos até naquele campo que a gente não queria ceder. E quando a Elisa está sendo sepultada, ela está influenciando o Caio. Ele começa a pensar: mas a Vera Celina é uma mulher do mundo. E ela vira para ele e fala assim: e quem é você para tirar a Vera? Porque agora ela sabe que ele matou o Túlio. Então não tem moral mesmo. Quem tem moral para falar em valores morais sendo um dos assassinos? Então ela fala para ele: não, medita sobre isso. E ele, pensando, resolve tomar uma atitude. Quando eles vão saindo do cemitério, eles vão indo embora após o sepultamento, ele coloca pela primeira vez nos últimos dias a mão no ombro da Vera Celina e diz para ela: Vera, eu estou sentindo que a nossa vida precisa ser resolvida. Afinal, nós estamos vivos e quem vai ficar com essa herança? Então nós precisamos nos casar. Ela, como toda mulher, fica muito feliz, querendo casar-se com ele. E ele disse: nós precisamos arrumar um descendente. Com essa esperança aqui estão a Evelina e o Ernesto já remoçados. E eu quero que vocês vejam que eles já estão de mãos dadas. Porque nesse trabalho de 30 anos para caminhar, os dois espíritos, começou a haver um afeto entre eles. E como eles estão desencarnados, descompromissados com os respectivos cônjuges, nasce um amor entre eles. Começa a nascer um amor entre eles. E eles continuam trabalhando pela felicidade dos outros, construindo a própria felicidade. É por isso que o espírito de Lulu Manol, pela psicografia do Chico Xavier, escreveu: verdade que encontrei gravada em velha apostila. Quem quiser felicidade, que trate de distribuí-la. Esse é o recado dos espíritos. Aí nós vamos encontrar o Túlio aproximando-se da mãe dele futura, a Vera Celina, acompanhado do Ernesto, que vai levar o Túlio para contatar-se com a mãe, que já está grávida, e ela está preparando o enxovalzinho do bebê. Então, ele traz o Túlio, mas tira o Caio, porque há uma inimizade entre o Túlio e o Caio. O Caio matou o Túlio, então não era aconselhável que eles se encontrassem agora. Era aconselhável que eles se encontrassem só depois da reencarnação, que é exatamente o que vai acontecer. Eles estão aqui felizes, o Túlio reencarnou, a Vera Celina está toda feliz e o Caio também. É a vaidade do homem. O homem sempre quer ter um herdeiro. E muitas vezes o plano espiritual faz o seguinte: você quer um herdeiro, então você vai receber um inimigo. Porque se não for assim, você não recebe. E ele às vezes vai tentando, vem uma mulher, vem duas, às vezes não vem ninguém, porque ele não aceita a reencarnação do inimigo. Até que ele aceite, para que o inimigo venha e através dos laços do amor possa aquela nódoa ser apagada e ser dirimido o ódio. Nesse item estão conversando os mentores espirituais e o Desidério. Olha como é que ele já está bonitinho. Roupa limpa, cabelo cortado, perfumezinho. E ele aceita também reencarnar. Então agora precisa resolver o problema do Desidério, porque ele precisa vir primeiro, que a Elisa vem 3 anos depois para ser esposa dele. Então ele aceita reencarnar e matricular-se nesse instituto de reencarnação, onde ele vai se preparar para a reencarnação. Enquanto isso, Evelina, Ernesto, Mentor Ribas vão procurar Mariana, que é um espírito, uma mulher que está reencarnada. Como é que a gente sabe que ela está reencarnada? Pelo fio de prata que a liga ao corpo físico. Olha aqui. Esse fio mostra que ela está reencarnada.
Então, quando nós estamos no plano espiritual, quem tem rabo não são os capetas, não, são nós mesmos. Nós temos um fio que nos liga ao corpo. Se esse fio se romper, o que acontece? Desencarnação. Então ela está encarnada. É retirada do corpo e levada pelo Ernesto e pela Evelina à presença do mentor Ribas e de outra mentora espiritual. O mentor Ribas começa a conversar com ela. Mariana, o seu coração de mãe dedicado está sendo utilizado por nós. Nós precisamos de você mais uma vez. Nós precisamos encarnar um espírito lá na sua casa. E ela diz para ele, mas como, mentor? Eu já tenho 4 filhos. O meu marido é tuberculoso. Eu também estou tuberculosa. Como é que eu vou receber mais uma criança? E eles contam sucintamente a história para ela e ela aceita receber o filho, que é o desidério que vai reencarnar na casa dela. Aí, inspirada por Evelina, ela vai à casa da mãe da Evelina, que é a Brígida, e diz para ela, dona Brígida, eu estou grávida novamente. E não tem nada, né? Em casa não tem nem comida. Meu marido está tuberculoso, eu estou tuberculosa, quem é que nós vamos ficar com essa criança? A dona Brígida, que já tinha sido influenciada para aceitar o outro espírito como adotivo, não só dá dinheiro para ela passar uns dias, mas providencia a mudança dela para esta casa, para ela ficar perto, para dar um socorro para a Mariana, porque a Mariana precisa ser amparada nessa fase difícil, porque também a Brígida quer a criança que vai nascer. Passados uns dias, o marido da Mariana morre com tuberculose, e 5 dias depois ela tem a criança, e muito mal no hospital, amparada e protegida pelo mentor Ribas, ela doa a criança para a Brígida e para o Avanço. Olha que coisa maravilhosa que é a vida, que enredo que essa história traz. O Avanço não matou o Dedé lá na caçada, agora o Dedé volta para a casa dele, deu a vida para o Dedé de novo. A gente pensa que a lei é assim, né? Quem matou tem que morrer, deu um tiro tem que tomar um tiro. A lei não é assim só, não. Há outros jeitos. Às vezes a pessoa matou uma outra na outra encarnação, ela não precisa morrer, basta ela doar a coluna para poder fazer o transplante de medula. Ou basta doar um rim para a pessoa que está precisando. Doa a vida de novo, não é assim? E é o que ele faz, olha lá. Ele recebe o desidério de novo na casa dele. E como a lei diz que tem que pagar juro e correção monetária, toda a fortuna dele vai ficar para quem? O desidério. Assim como o Túlio que havia tirado, aliás, o Caio que havia tirado a vida do Túlio, deu a vida de novo ao Túlio e vai deixar a fortuna dele, juros e correção monetária. Então há uma alegria muito grande entre o Ernesto melhor dizendo, e a Evelina, porque se consumou a reencarnação de um espírito que era compromisso deles. Mas não percamos de vista, são passados 30 anos. No plano espiritual, os dois remoçaram. E agora são 2 afetos que se comprometem. E certamente que nessa hora, Ernesto, tomado de um amor imenso, se lembrou das palavras de Emanuel dirigidas a Lívia e disse assim: alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da multidão. Quando eu errava no mundo, triste, só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei escura agonia da saudade dos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores das claridades do céu. E foram felizes para sempre. Muito obrigado.